Bem-vindos ao podcast de Histórias a 2. Eu hoje tenho comigo aqui a Emma Gonçalves para falar do tema Palestina pelos olhos da Academia. Emma, queria-te agradecer por estares aqui hoje connosco e te passar a palavra para te apresentares. Okay. Obrigada, antes de mais, obrigada pelo convite também. O meu nome é Emma Gonçalves, eu sou doutoranda em Estudos de Género e trabalho muito a temática de movimentos sociais na Palestina. A minha licenciatura é em Relações Internacionais e mestrado em Estudos Internacionais e também uma pós-graduação em Direito Internacional Humanitário. Então, como primeira pergunta, nós quando olhamos para o discurso que há à volta da questão da Palestina, vemos muitas vezes referido o tema apartheid e o tema genocídio. Porquê é que nós consideramos que estes termos se aplicam no contexto e na situação da Palestina? A ocupação israelita da Palestina, já há mais de 75 anos, trata-se de um tratamento diferenciado da população palestiniana da população israelita. Há uma diferença muito grande a nível de movimento, a nível de direitos e liberdades civis, e isto constitui um regime de apartheid, tal como havia na África do Sul. Ou seja, um palestiniano não tem direito às mesmas coisas que um israelita, basicamente. A nível de genocídio, depois de 7 de outubro, falamos desta questão porque há uma destruição indiscriminada da população em Gaza. Ou seja, enquadra-se nos regimes internacionais de genocídio. E estas comparações são muito importantes para podermos então falar a nível internacional de que medidas é que se podem agir, a nível de convenções e de regulamentos e de leis, e também que estratégias é que já foram utilizadas noutros cenários, o que é que resultou, o que é que não resultou, e agirmos criticamente também sobre os nossos próprios movimentos. Dentro desta mesma lógica, e como estamos a falar de alguma forma de educação, uma das coisas que nós temos visto nas imagens que nos chegam é a destruição em massa dos locais e instituições de ensino, também do corpo docente, ou seja, o assassinato do corpo docente e dos alunos. Como é que isto faz parte desse plano de genocídio e destruição em massa por parte de Israel? O que está a acontecer em Gaza agora, o objetivo é acabar com o tecido social inteiro de uma população, ou seja, não deixar que aconteça o que acontecer, esta população consiga se reerguer. Porque mesmo que agora haja um cessar-fogo, não é? Imaginem as dificuldades que agora haveria de reconstruir tudo, a nível de hospitais, de escolas, de habitação. É mesmo uma destruição muito grande que o objetivo é mesmo dificultar então qualquer tipo de futuro, de esperança e de possibilidade que possa existir. E a nível da educação, vemos que os anos letivos não começaram, o número de estudantes e de crianças mortas é assustador. Isto tudo é este objetivo, que é mesmo a dizimação total de uma forma de vida. Também o ataque propositado, neste caso a académicos, como temos visto, também é um ponto muito fulcral nisto, né? Destruir, lá está, as vozes que saem dentro da academia sobre a Palestina e que estão no terreno a trabalhar este tópico que tem sido propositado. E agora, dentro então, agora falando do contexto da academia de uma forma mais geral, qual é o paradigma atual dos estudos e de investigação que tem sido feita acerca da Palestina dentro da academia? Como é que este tópico tem vindo a ser estudado, tratado, ou seja, já antes de 7 de outubro e agora, atualmente? A Palestina já há muitos anos é um dos, pode-se chamar quase casos, que é mais estudado. Há sempre dezenas e milhares, centenas de publicações sempre sobre este tema, porque funciona quase como um laboratório em que as pessoas exercem então as suas teorias e veem o que é que está a acontecer, porque é uma coisa quase excepcional, é uma violência indiscriminada muito grande. A questão é que, como é que nós não retratamos só o que está a acontecer, não é a nossa pesquisa, a nossa investigação, mas temos então um papel ativo de questionar o que é que está a acontecer e tentamos agir nessa mudança. Eu acho que é este um passo muito importante e muito diferente que é preciso então acontecer, e já acontece em várias áreas e em vários sítios, mas eu acho que temos também uma visão um bocadinho positivista, em que temos só de manter a objetividade, manter um registro só de analisar o que está a acontecer, porque é que está a acontecer, mas não como é que podemos também que pare de acontecer, não é? Eu acho, por exemplo, em Portugal sempre houve uma posição bastante pró-Palestina, sempre foi um sentimento bastante geral a nível da população. Após 7 de outubro eu acho que já há uma polarização bastante grande da situação, ou seja, depende muito do ambiente em que estamos, quem é que encontramos, que vozes é que nos debatemos ou não, e pronto, acho que é sempre dependendo muito da situação e do contexto onde estejamos, em que faculdades é que estamos a exercer o nosso trabalho também, com quem é que dialogamos e isso.
Dentro do que estavas a falar há pouco, que é a questão de, lá está, de uma visão muito positivista, né, dentro da academia, quais são as perspectivas metodológicas e teóricas que têm alicerçado, de forma geral, a investigação deste tópico? Desde, por exemplo, Said, que nos diz que o conhecimento, o que é conhecimento e não é conhecimento, é uma questão política, não é? O que é que nós consideramos válido de ser estudado, o que é que nós consideramos válido de ser mesmo chamado de conhecimento. E muitos académicos indígenas que nos dizem que o que é conhecimento e o que não é conhecimento está no centro epistémico do colonialismo, porque nós decidimos que alguém é o menos válido, o que eles produzem é o menos válido, não são sujeitos, então, ativos de uma ação. Eu acho que a única forma de nós exercermos uma pesquisa responsável e útil para a sociedade no geral é mesmo empregarmos, então, perspectivas decoloniais e feministas e queer, neste sentido de contestar a norma, ou seja, não seguir simplesmente tudo o que foi feito, mas também partirmos da periferia, da margem e ouvirmos, então, as próprias vozes indígenas, as próprias vozes afetadas pelas questões e fazer a nossa pesquisa com elas também, não só sobre elas, obviamente. Pegando agora um pouco nisso que estavas mesmo a falar, que é, às vezes há uma dificuldade, ou seja, nós vemos a academia como dissociada do mundo real, digamos assim, vemos aquilo que acontece dentro dessas paredes como distante também, porque essa comunicação talvez seja feita para uma parte da sociedade e não está acessível a toda a gente. Qual é a importância do papel, ou seja, já referiste aqui alguns pontos, qual é a importância do papel da Academia de Investigação para a Libertação da Palestina, dado este contexto que às vezes as pessoas não conseguem realmente ver o que é que a Academia pode trazer para os movimentos e em particular neste caso? Eu acho que quer na questão da Palestina, quer em qualquer outra questão, a prática e a teoria têm de andar a mãos dadas, ou seja, só a teoria nunca vai libertar nada. A real ação acontece nas ruas, acontece com as pessoas, acontece a tomar ação. No entanto, só o fazendo sem discutir, sem analisar criticamente o que já foi feito, tomando como exemplos de boas e más práticas e estabelecendo também interligações e conexões, nós também não conseguimos construir o nosso próprio movimento. Ou seja, eu acho que a teoria produzida na academia, mas também produzida noutros espaços mais informais, e a prática têm de estar juntos. Agora, também acho que há, se calhar, um bocadinho, não sei, a nível dos académicos, esta crença que está neles, em nós, a solução também, que eu acho que é algo que tem de ser desconstruído, porque a academia também, como este pilar colonial, nunca vai trazer a libertação de ninguém, não é? Tipo, nós temos de, então, tentar exercer as nossas próprias práticas coloniais, mas tendo em conta a realidade material que nós estamos dentro de uma estrutura que ela por si só está a construir também este colonialismo constantemente. Então é preciso também lutarmos para desmantelar a própria estrutura e é um processo. Sim, porque lá está, às vezes não é só a distância que as pessoas têm da academia, que a própria academia tem do resto dos movimentos e das organizações e do público geral, da forma como se comunica e da forma como se restringe, se fecha em si própria. Pronto, e nesse âmbito queria falar do trabalho que tu tens feito, né? Como já referiste na tua tese de mestrado e que estás agora a desenvolver no doutoramento, se quiseres explicar um pouco mais do que é que tens feito. Sim. No mestrado eu explorei um bocadinho a questão da cultura também como forma de resistência, ou seja, através de uma rádio comunitária, a Rádio Al-Hara, que é uma rádio palestiniana, perceber como é que esta rádio construía a comunidade que lutava pelas suas necessidades, pelos seus próprios problemas, pela sua própria existência, a nível da programação, como é que esta rádio então exercia os seus programas para responder a estas necessidades, mas também a nível da sua própria existência, porque estamos a falar num contexto em que o espaço e as narrativas são muito contestadas, ou seja, criar uma rádio comunitária focada nas vozes marginalizadas que estão constantemente a ser apagadas pela narrativa hegemónica de Israel é um ato de resistência por si só. E também a rádio, então, como um espaço de cuidado, porque a rádio não é só o que nós vemos e ouvimos, é também todos os processos que levam à sua criação, não é? E como uma rádio comunitária, é uma rádio que não se constrói de ouvintes por si só, porque os ouvintes fazem parte da rádio também. É todo um ecossistema de comunidade mesmo. E eu, pronto, tentei perceber como é que esta rádio, então, também é uma forma de resistência através destes meios. E agora, no doutoramento, eu estou a trabalhar com a resistência queer, também como é que esta resistência que eu acredito que, principalmente agora, depois de outubro, a nível internacional, está muito na frente de todos, de grande parte de movimentos de libertação, porque em manifestações, em eventos,
acho que é um grupo que interliga muito todas as opressões, ou seja, tem uma visão e um paradigma por si só, em que a libertação queer é uma libertação nacional, é uma libertação de classe, é uma libertação de género, etc. Então eu estou interessada em estudar como é que esta libertação, que por si só já existe uma intersecção de opressões, pratica atos de cuidado entre si, e como é que estes atos de cuidado fomentam então a resistência, e que esperanças é que isto nos pode trazer também. Naquilo que tens feito e que tens vivido nesse contexto académico, quais são para ti os principais entraves? O que é que tu vês como principais entraves e dificuldades a quem investiga e fala sobre a Palestina? Eu acho que, por um lado, é um desconhecimento muito grande da realidade palestiniana. Ou seja, nós, apesar de eu estar a estudar um tema muito específico, é a resistência queer no contexto da Palestina, eu tenho sempre que partir de uma base de tentar dar um contexto histórico, dar um contexto muito específico, que se calhar noutros países e noutros ambientes já estamos num ponto em que não é preciso voltar a repetir uma coisa que se calhar já está bastante falada. Eu acho que em Portugal ainda estamos muito num contexto em que, mas na Palestina há LGBTs, ou em Israel isto, e acho que é uma luta ainda que estamos a travar e desbravar terreno, e felizmente há bastantes colegas e bastantes professores e doutorandos também que estão a exercer a sua investigação neste sentido. E acho que pronto, o resto é uma visão super positivista também da objetividade, deste conceito de objetividade, em que é preciso não é, olhar para todos os lados e, significando isso, dar o mesmo quase relevância ao colonizador do que colonizado. O que nós sabemos cada vez mais para estas perspectivas feministas e decoloniais, que se o fizermos estamos só a manter este status quo de colonização, porque pronto, há vozes que já são ouvidas e há vozes que não são ouvidas, claramente. Neste sentido, e agora pegando também no que é que tem sido o teu processo, o que é que te levou a este tema, a esta causa, a quereres trabalhar este tema tão extensivamente? Eu sou de Relações Internacionais, ou seja, que durante todo o meu processo de formação académica, sempre que a questão da Palestina era trazida muito neste paradigma internacional de mas qual será a solução? O que é que se pode fazer agora? Pondo também o ónus da ação quase em nós, enquanto estudantes ocidentais, que iríamos nós resolver o que quer que fosse, ou as próprias instituições ocidentais que iriam pôr este processo a resolver, sabendo perfeitamente que é um problema e uma causa que foi criada pelas próprias instituições internacionais também, da qual nós fazemos parte, não é? Então isto para mim sempre me meteu bastante confusão, como é que esta questão é só vista desta forma, deste prisma. E para mim não fazia muito sentido. Eu já estava envolvida em vários movimentos sociais também, de base, e fez muito mais sentido começar a analisar então como é que as pessoas, como é que os movimentos respondem às situações e também o que é que as próprias pessoas querem, não o que é que a instituição internacional diz às pessoas que elas devem querer, ou que soluções é que elas, desprovidas de um contexto real, acham para os outros. Então, pronto, a rádio comunitária surgiu como quase uma janela de análise para esta realidade do movimento social. E agora estou então mais no movimento social em si, diria eu, em grupos queer na Palestina, especialmente no West Bank. Tu fizeste uma viagem à Palestina, não foi? Como é que foi essa experiência para ti? Eu fui à Palestina em maio deste ano. Basicamente nós tentamos visitar diversas cidades para perceber diferentes contextos, o que é que era ser palestiniano nos territórios de 67, o que é que era ser palestiniano no West Bank, e como é que estas diferenças também mutavam a própria existência, e o que foi, obviamente, não diria sequer chocante, mas é sempre chocante também, é diferentes níveis de violência, sem dúvida, a que estamos sempre presentes, quer violência, se calhar óbvia, não é? Sempre a passar por sítios onde alguém foi morto, ver as câmaras de vigilância apontadas toda a hora, ver soldados com armas em todo o lado. Entramos num colonato, ouvir histórias desumanizantes sobre árabes, sobre os terroristas, do qual quase nós fazíamos parte também porque estávamos do outro lado. Ouvir assim coisas mesmo insórdidas, coisas bastante também, violências quase cotidianas, que uma pessoa às vezes não sei, quase não valoriza, não é? Mas, por exemplo, em Jerusalém, o exército israelita moveu umas barras de metal que os palestinianos usavam para se sentar a fazer a feira, uns centímetros mais para a frente, para eles já não se conseguirem sentar, por exemplo.
Isto é uma questão de uma violência diária que prova também este próprio regime da apartheid, que é uma população que não é tratada da mesma maneira. E na Palestina o tempo é diferente, é vivido de forma diferente, porque Israel tem total controle dos checkpoints, das entradas, das não entradas, e se fecham um checkpoint, um caminho que era 2 horas vai ser 4 horas. E se não podem passar na mesma estrada que o israelita pode, já são 5 horas. E acho que esta diferença, esta forma de viver também demonstra perfeitamente estes níveis de violência e de... Posto isto, agora de uma forma muito geral, quando olhamos para este contexto todo, quando vivemos isto como estamos a viver agora, né? A gravidade que a situação está a tomar, quais são os próximos passos para a academia, mas também para toda a gente que está, que se quer envolver ou que está envolvida, o que é que para ti faria sentido ser o caminho daqui para a frente? Eu acho que tipo, a nível da academia é usarmos o espaço que temos sempre que podemos. Nós vamos a conferências, nós vamos a workshops, nós damos aulas e tentar utilizar estes espaços para fomentar esta percepção crítica da realidade e também lutar por utilizarmos estas metodologias, lutar por falarmos sobre estes temas, porque muitas vezes não é fácil, mas alguém tem de o fazer e nós temos de o fazer. Não é uma responsabilidade assim tão grande. Acho que é algo bastante necessário e da mesma maneira qualquer pessoa na sociedade civil trazer a Palestina para o seu cotidiano, quer seja num jantar, quer seja no seu próprio trabalho e trazer sempre este assunto para o de cima. Mas eu acho que isto agora foge da academia até, não é? Uma questão que só se vai resolver enquanto movimento social nas ruas, a fazer pressão através de boicotes, através de ações de desobediência, através de qualquer tipo de ação que nós consigamos tomar para pressionar governos e para tentarmos criar então esta sensibilização. Porque já sabemos que a nível internacional é muito bom a ONU dizer que Israel tem 12 meses para parar a ocupação, mas são 12 meses, não é? Muito tempo. E sabemos também perfeitamente que as resoluções não vinculativas da ONU já foram tomadas sobre múltiplos outros temas, não é? Portanto, o embargo em Cuba 31 vezes e o embargo ainda existe, não é? Por isso eu acho que estamos num ponto também que é bom ter este apoio, obviamente, para dar força à questão, mas não vai ser a ONU que vai resolver a questão. E pronto, eu acho que o movimento social, nós temos grande responsabilidade nisso também e é através das pessoas que as coisas vão mudar. Agora, para acabar aqui numa nota mais leve, gostava de falar da questão da esperança, como já referiste há pouco, que é, nós vemos muito esta evocação da esperança como algo revolucionário, mas vemos também muitas vezes nas organizações um certo pessimismo. Como é que o otimismo, como é que usamos este otimismo como ferramenta? Estamos a falar de situações em que o opressor quer obliterar o oprimido, não é? Então, se o oprimido ousa imaginar um futuro diferente, ousa ter esperança, isto é um ato pessoal bastante revolucionário, porque estamos a dizer que, não, apesar de tudo, eu não vou desistir, apesar de tudo, eu vou continuar a lutar. E isto desmantela aqui um bocadinho este equilíbrio de poder também, porque de repente nós não vamos desistir e não vamos... não vamos desistir, exato. E na questão da esperança, é o que nos permite pensar num futuro diferente, não é? Esta questão de analisar criticamente o passado, analisar criticamente o presente, e então a partir daí debater possíveis soluções, possíveis futuros diferentes. Sem a esperança isto não vai a lado nenhum, é? A esperança acho eu que nos move e que nos faz querer mais e almejar por mais. Eu posso contar assim uma história bastante curtinha, que eu acho que é algo que trago sempre muito comigo. Foi enquanto estávamos na Palestina, estávamos perto de Ramallah, num monte, ao pôr do sol, e estávamos a ouvir uma história de um homem chamado Tariq. Ele estava-nos a contar como é que tinha sido torturado numa prisão israelita, e esta história não era muito diferente das milhares de histórias que ouvimos, em níveis de violência bastante extremos, enquanto estávamos na Palestina. Ele aceitava usar os nossos corpos para exemplificar o que é que lhe estavam a fazer, o que é que tinha acontecido, e estava a acontecer assim ao pôr do sol, e de repente ele acaba a história, e nós, um grupo assim, de algumas pessoas, ficamos caladas, porque como é que tu reages, o que é que tu dizes depois de ouvir um relato de violência tão grande? Ao que ele só nos diz, mas porquê é que estão tristes? A lua está tão bonita. Eu acho que é isto, tipo, o Tariq infelizmente foi detido agora há 2 dias em prisão administrativa com mais de 10 mil palestinianos por todo o West Bank, que é uma prisão que não necessita de julgamento e é bastante cumulativa, de 4 meses pode ficar mais 4 meses ou mais 6 meses sem qualquer controle, algo que também já foi questionado e
pela ONU e dito que obviamente não é uma ferramenta aceitável de lidar com uma população que mais uma vez manifesta este regime de apartheid que existe claramente, porque se prendemos uma população discriminadamente sem Vai contra o fontes de direito provas, internacional, não obviamente. existe nada. Mas é isso, eu acho que apesar de tudo é pensarmos, ok, a lua está bonita, o que é que nós podemos fazer, que ação é que nós podemos tomar e não vamos desistir porque senão eles também ganham, não é? E nós vamos continuar sempre a lutar por um mundo em que toda a gente seja livre, porque todas as liberdades estão interligadas e não são divisíveis e a Palestina livre é um mundo livre. Emma, muito obrigada por ter estado aqui comigo, por termos tido esta conversa, que acho que foi ótima. Queria também agradecer à Rádio Sintoniza-te por ter cedido aqui o espaço. E pronto, este é o fim do nosso primeiro episódio e haverá mais. Muito obrigada. Muito obrigada.